Boa noite a todos, meus amigos, parceiros, convidados, interessados e pessoas afins do, dos grupos de esquizofrenia, autismo, bipolaridade, depressão, seja lá qual for o seu caso ou o seu CID. Sejam sempre muito bem-vindos aqui e estaremos sempre dispostos a opiniões e a sugestões cujo quiserem divulgar e dar para eu falar sobre algum assunto que vos interesse. Bem, hoje nós estamos aqui para falar sobre duas ou três coisas. Vamos falar sobre como eu comecei com o meu autismo, como eu descobri o meu autismo, o que está acontecendo comigo ultimamente que eu andei um pouco desaparecido pelo fato de eu ter tido umas crises, uns desentendimentos na família e parece que o problema lá do passado, as alucinações, alguns problemas de depressão bem forte, algumas alucinações, algumas visões, vultos, coisas que tinham lá para trás voltaram a me afetar. Bem, primeiramente, uma pessoa me mandou descrever, pediu para descrever como é que eu descobri o meu autismo. Autismo leve, é um autismo bem leve, bem brando, que dá para trabalhar, dá para fazer as coisas. O que acontece? Quando eu era criança, já na escola, eu não brincava com as pessoas. Eu ficava isolado sozinho. E dava mais valor aos objetos do que às pessoas. O autista geralmente não consegue se retratar em outra pessoa, com outra visão sobre outras coisas. E se enfocar somente no intuito, no que está dentro dele, no que está resolvido, o que está no coração dele, na mente dele. Cujo a gente não pode analisar, mas pode estar na mente diversas coisas. Né? A gente não entende porque a gente tem as coisas. Do que porque a gente ficou deprimido. Às vezes a gente entende, mas muitas vezes a gente não tem noção o porquê que está nos afetando de forma tal. Né? E também depois na escola eu começava a ser muito zoado, eu era muito, poxa, meninão, inocente, não levava as coisas ao pé da letra, tudo o que falava. Por exemplo, fulano de tal foi para Paris, foi viajar a Paris. Eu entendia que fulano de tal ia viajar para Paris, não era só um termo, uma coisa usada para poder classificar certa situação. Ao pé da letra, nunca entendi as coisas ao pé da letra. Linguagem travada, linguagem totalmente corrompida, né? A linguagem fica travada, não fica. Você fica com poucas palavras na boca. Não sai muito. Como fala, gente? Você não tem muito discernimento nas coisas que você fala. Você às vezes fala as coisas sem pensar, ou linguagem muito travada, muito presa. Vocês estão entendendo, né, gente? Que é difícil explicar para mim, entendeu? Mas e depois da adolescência eu comecei a melhorar, comecei a me turmar com as pessoas. O pessoal sempre zoou de mim, sempre fez pouco caso. Não de sacanagem também, mas não porque não gostavam de mim, porque eu era um cara diferente, né? O autista é diferente. E é muito inteligente e também cria muitas coisas, consegue discernir coisas além do comum. E as pessoas viram essa diferença em mim. Na adolescência, não tive namorado, não consegui namorar, não consegui evoluir assim em relações pessoais. Só depois, quando eu fui trabalhar, em outras situações, eu comecei a ter namorado, comecei a ter relacionamento, etc. Não vou ficar especificando tudo, mas são as coisas que aconteceram comigo, né? Agora eu tô bem, graças a Deus. E passei por essa fase, mas autista é autista para sempre, né? Não passa, a fase não termina, né? Outra coisa que pediram para eu comentar é libido, que eu vi muita gente falando sobre libido. Que muitas pessoas que têm esquizofrenia, depressão, até ansiedade, bipolaridade, elas tomam remédios como aloriprazol, carbamazepina, esses remédios temazepina, prazol, tudo isso acaba tendo influência na pessoa enquanto ao libido, a vontade, ao estímulo sexual, que as pessoas às vezes ficam sem vontade, né? Não tem estímulo para continuar ter uma relação. Então os remédios, eu pesquisei, falei com os médicos, uns fazem com umas caras assim, ah, nada a ver, poxa, isso aí é de cada pessoa, mas não tem nada a ver não. E minha médica me respondeu, realmente, isso aí realmente tira a aptidão do sexo, a vontade sexual, o libido. Mas você talvez praticando umas atividades físicas, você fazendo outras atividades cotidianas que não são as mesmas, distração, até algo que estimule, isso pode melhorar, né? Pode melhorar. E melhora.
E depressão, né? Depressão, às vezes a gente fica muito triste, muito agoniado, não sabe, não tem horizonte, não sabe para onde vai acabar tudo, como vai ser, como é que a gente vai fazer, uma ansiedade enorme de depressão. Principalmente na minha, que eu até me afastei durante o tempo, porque estava com uma depressão horrível, os problemas do passado voltaram a assolar na minha vida, na minha, no meu cotidiano. Comecei a ver todo mundo morrendo, como eu via nas minhas alucinações, nos meus problemas pessoais. Eu via todo mundo morrendo, só ficando eu, e às vezes eu morrendo, indo para um lugar que eu não consigo descrever. Mas eu pensava em perder todo mundo e eu ia ficar sozinho na vida, sem ninguém, sem nada, sem patamar, sem qualquer tipo de ajuda. E o que me dificultou muito é que as pessoas, quando eu tô assim, não entendem. Não sei se é com vocês assim também. Não entendem, acho que é frescura. Qualquer pessoa acha que é frescura. Depressão não é frescura. Se depressão fosse frescura, não tinha muita gente aí cometendo, desculpa falar mesmo, cometendo suicídio. Depressão não é frescura. Depressão é coisa séria, doença. Contanto que tem até CID. Não trate um deprimido, um esquizofrênico, um bipolar com malícias pensando que é frescura da cabeça, porque não é. É verdade, pura verdade. Não estou aqui para criticar, não estou aqui para tirar o senso de cada um, mas é verdade. É uma doença e é séria. Pode ser tratada, pode ser contratada com pode ser tratada de você ser uma coisa simples, pode, mas pode ser uma coisa totalmente complicada que vai gerar problemas no futuro. Isso pode acontecer. Que mais, gente? E eu estava tendo esse problema de depressão cada vez mais, estava afundando e voltei a me erguer agora aos poucos, né? E não estava sem remédio, engraçado que eu estava tomando remédio, mas eu senti muitas frustrações, senti muito medo, muita agonia, medo de ir na rua, até um pânico isso desencadeia, gente. Medo de ir na rua, aí começava algumas vozes, essa aqui vai morrer, aquela vai viver. Eu sempre escuto as vozes falando que alguém vai morrer, que alguém vai morrer, alguém vai passar para outra, alguém vai se ferrar, ou eu mesmo vou me ferrar. Elas sempre falam coisas que não prestam. Algumas falam algumas coisas boas sim, mas eu tenho mais lembranças das coisas que não prestaram na minha cabeça, né? Algumas falam, tome juízo, eu tenho as duas coisas na minha cabeça. Isso vai passar, enquanto outras começam a aterrorizar, dizendo que é o mal, isso é o mal, eu tinha que evitar, e eu vou ter que passar por aquilo, e aquilo vai ser assim, assim, assado, me mostrando, e eu ficando totalmente pirado, né? Não consigo descrever com certas palavras, não consigo descrever com certa clareza, mas era assim, gente, era assim, é difícil. Eu sei que vocês passam, eu passo também, já passei por fases muito difíceis, muito piores, e, cara, é complicado. Por isso que eu tô aqui, são quase 4 horas da madrugada, é a hora que eu acordei, a hora que eu cheguei para tentar descrever algumas coisas para vocês, né? Sobre o que aconteceu no meu cotidiano e se tem a ver com vocês também, né? Vocês têm toda a liberdade de falar se acontece com vocês ou não, se isso é verdade ou não. É da minha cabeça, pode ser da minha cabeça também, da minha alucinação, mas é aquilo, cara. Eu passei por isso e é difícil. Vocês aí também sabem, né? Se quiserem deixar algum esclarecimento, alguma dúvida ou algo mais para que eu possa esclarecer, para que eu possa estar falando e eu pegar nos comentários lá dos nossos grupos de esquizofrenia, eu vou estar abordando aqui os principais assuntos, tá? Então é isso aí, gente. Fiquem com Deus, fiquem na paz, força, foco, objetivo e fé sempre, tá? Muito obrigado.